Olá, pessoal. Feliz Páscoa para todos. Nós estamos vivendo um momento de alegria, que é a Páscoa do Senhor. Então, eu desejo para vocês que a Páscoa seja realmente uma festa muito importante na vida de todo cristão. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Hoje o nosso amigo aqui, o Flávio, vai falar bastante para nós sobre ressurreição. E nós vamos escutar e preencher o nosso coração com a alegria do Cristo ressuscitado. Olá pessoal, tudo bem? Flávio, mais uma vez aqui com vocês. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito breve assim, porque vamos falar de ressurreição e ressurreição é um ponto central aqui da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E com a ressurreição de Jesus Cristo, permitiu também, ele ressuscitado homem, permitiu que nós, os seres humanos, todos nós ressuscitemos também. Teremos vida nova por meio de Jesus Cristo. E a primeira aparição, comprovadamente assim, que o Senhor ressuscitou, foi as mulheres no túmulo, Maria Madalena e outra Maria, diz o Evangelho, mas essa outra poderia ser qualquer um de nós que acreditamos que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E ele vive e ele reina no meio de nós. Nós podemos encontrar lá em Mateus 28, do capítulo 1 ao 10, sobre essa ressurreição, a aparição a essas mulheres. Depois também, no Evangelho de São João, nós temos que o túmulo está vazio. Lá também nós temos, através do livro, da história do livro de São João, que o túmulo está vazio. E ninguém, ao contrário do que falam ou falavam muito na época, queria que todos acreditassem, era que o corpo do Senhor foi roubado do túmulo. Mas isso não tinha como, porque o túmulo estava vigiado com guardas e a pedra que fechava o túmulo era uma pedra muito pesada. Precisava de várias pessoas, vários homens para rolar aquela pedra. No dia então da ressurreição do Senhor, após as mulheres avisar os discípulos, Pedro e João saem correndo para verificar se realmente o que tinha acontecido. As mulheres falaram que o Senhor havia ressuscitado. João, nós sabemos, era mais novo, chegou na frente na corrida e Pedro veio logo atrás. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro entrou no túmulo e comprovou: o Senhor não está morto, o Senhor Jesus vive. E lá Paulo vai falar no 1 Coríntios, capítulo 15, Dona Dilce, do 3 ao 8 lá, que ele é a testemunha da ressurreição do Senhor. Mas até chegar Paulo lá em Atos dos Apóstolos, durante os 50 dias até Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aquilo que Deus prometeu para nós, o próprio Jesus falou: eu vou ao Pai, mas não deixarei sozinhos o Espírito Santo, aquele que move a igreja, que move eu e move você, veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ascende ao céu e o Espírito Santo vem para principalmente guiar a igreja. E nesses 50 dias o Senhor aparece para mais de 500 pessoas, Dona Dilce, diz os livros, o Evangelho. E Paulo aqui, ele fala justamente isso na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que apareceu a mais de 500 pessoas. E essas pessoas que viram Jesus, que viram ressuscitado, eles queriam ser calados, Por quem? Principalmente pelas autoridades da época. Os romanos e os judeus também não queriam que isso se propagasse.
né? E só que essas pessoas não negavam. Eles eram questionados, muitos eram torturados, ameaçados com prisão, até a morte, até ameaçados com a morte, mas eles não negavam. Todos eles afirmavam que o Senhor ressuscitou. E essa é uma grande força de que até o Senhor fala para Tomé, né? Depois que ele aparece aos apóstolos e Tomé não estava no meio deles. Só depois que Tomé estava, o Senhor aparece novamente e Tomé testemunha, dona Dilce, que o Senhor ressuscitou. Ele tocou nas feridas, nas chagas, o Senhor pôs o dedo do lado onde a lança abriu, o Senhor, e ele cai de joelhos e fala, né? Meu Senhor e meu Deus. O Senhor Jesus diz a Tomé: você acredita porque está me vendo, está tocando as minhas feridas, mas felizes são aqueles que creem sem terem visto. Esses que creem, dona Dilce, sem terem vistos, é você, né? É as pessoas que estão no meio de nós, que creem simplesmente porque o Senhor é Deus. Ele é o que é, né? Então, não precisa de milagres, de acontecimentos, de a gente tocar as feridas do Senhor Jesus, dele vir aqui pessoalmente na nossa frente, de se falar, eu estou vivo. Nós cremos porque nós temos a fé que é dada por Deus e por isso nós acreditamos mesmo sem ter visto o Senhor ressuscitado, mesmo sem ter nascido naquela época, mesmo sem ter caminhado com o Senhor Jesus, conforme lá em Emaús, né? Que depois da ressurreição Jesus aparece pelo caminho com os discípulos de Emaús e até ceia com eles, né? E depois da ceia, lá do partir do pão, que eles reconhecem, nossa, o Senhor esteve com nós pelo caminho, nós sentimos o nosso coração arder de alegria, mas não sabíamos o porquê. São as palavras do Senhor Jesus, né? A presença do Senhor Jesus que nos enche de alegria. Então, Dilce, o recado que eu queria falar, nós queríamos falar sobre a ressurreição é essa, né? Que o nosso coração se alegra com a ressurreição do Senhor Jesus e aí abre as portas do céu para nós, né? Quando o Senhor, na sua ascensão também adentrar o céu, ele vai abrir esse caminho para que todos nós também possamos ressuscitar e ganhar a vida eterna, né? E a missão do Senhor Jesus foi assim, magnífica, foi completa. Eu vejo esse plano de salvação com a ressurreição do Senhor Jesus, um plano perfeito de Deus, né? É um plano que tudo se encaixa, não é assim com estralar de dedos que nós ganhamos a salvação. Não foi fácil e muitas vezes a gente quer as coisas muito fácil, né? Que é uma vida só de alegria, conforme prega algumas igrejas aí no meio cristão, que a vida é só alegria, é só riqueza, é só felicidade. Essa não é a igreja, esse não é o plano de salvação. Muitas vezes nós passamos sim por dificuldades, por tristeza, mas isso tudo para nos fortalecer, né, Dilce? Para experimentar um pouquinho das alegrias do céu, porque na vida eterna nós não iremos mais sofrer, não terá mais doença, não sentiremos mais frio, fome, nenhuma desilusão. Tudo que nós vamos precisar está em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa alegria. Então, como o último salmo domingo passado, que fala, né, que esse é o dia que o Senhor fez para nós, todos os dias o Senhor faz para nós. Por isso que nós cantamos e nele exultamos, né? Exultamos do quê? De alegria, dessa presença maravilhosa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu falei bastante, dona Dilce, já está dando 10 minutos já. Eu quero que a senhora também fale um pouquinho aí dessa alegria, né, da ressurreição para nós. Hoje eu tô meio para baixo, sabe? Eu já tô meio assim, porque
Queira ou não queira, a gente foi abalado nessa Páscoa, porque ela teve um significado muito lindo para nós. A Páscoa foi maravilhosa, no Ano Santo, tudo colaborou para nós sermos assim felizes e acreditar cada vez mais na ressurreição. E depois, no dia seguinte à ressurreição de Cristo, a confirmação nossa da ressurreição, na segunda-feira, a gente perde um grande pastor, nosso Papa Francisco. E com certeza absoluta, ele fez a passagem dele num dia lindo, maravilhoso. E ele ainda antes dele passar entre a multidão, no dia da ressurreição, no dia de Páscoa, ele perguntou para o enfermeiro que acompanhava ele: você acha que eu consigo fazer a caminhada? E o enfermeiro falou para ele: consegue. E ele foi, beijou criança, despediu de todo mundo. Gente, a fé é a coisa mais importante, é ela que move a nossa vida. Ninguém pode ser feliz de verdade se não tiver fé. Jesus ressuscitado é a certeza de tudo o que ele prometeu enquanto ele estava vivo no meio dos apóstolos. Eu vou ser morto, mas eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vocês. Aí lá no Apocalipse está escrito: não haverá choro, não haverá doença, não haverá fome, não haverá tristeza. É o reino que Jesus queria para nós aqui. Aqui. Ele tentou fazer com que esse reino fosse verdadeiro entre nós, mas infelizmente a dureza do coração dos homens impediu que esse reino acontecesse. Mas ele preparou esse reino para depois da nossa morte, porque nós vamos viver eternamente. E viver eternamente não vai ser fácil, não, se fosse uma vida igual essa aqui. E todo mundo pensa que a ressurreição é continuidade dessa vida aqui, e não é, não. É uma vida nova. Assim como você pode pensar, você tem 3 fases da sua vida. A primeira foi no útero da sua mãe. Você era feliz, quietinho, bonitinho lá, e já foi provado. Ali você sorria, ali você chorava, ali você soluçava, você chupava dedo. Enfim, você tinha uma vida, mas era uma vida protegida. Por que será que quando o bebê nasce ele chora tanto? Por causa da austeridade desse mundo. Mas depois que está aqui nesse mundo não quer sair daqui, não. Aí quando morre, todo mundo chora de novo, não querendo perder essa vida. E como será a vida eterna? Vai ser para sempre. E Jesus afirmou para nós que a vida futura, ela é para sempre, mas ela não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter nada que atrapalhe a felicidade daquele que ressuscitou com ele. Por isso que cada um de nós anime-se na ressurreição de Cristo, confie nas palavras de Cristo e viva a alegria da ressurreição. É só, a minha mensagem é essa. Então eu vou me despedindo aqui a todos, desejando graça e paz e muita esperança nesse ano santo. Também quero desejar a todos vocês: procurem ler a Bíblia, procurem refletir, procurem meditar. E se quiserem algum auxílio, existe esse programinha nosso, né, Flávio? Sim. Que às vezes ajuda um pouquinho a pessoa a refletir. A intenção da criação desse programa foi justamente essa: fazer a oportunidade da gente refletir alguns fatos da vida e algumas passagens da Bíblia. A reflexão diária é que faz a gente aumentar a nossa fé. Por isso, se vocês quiserem, tiverem um tempinho, passe alguns programas, assistam, veja se vale a pena refletir junto com a gente, certo? Desejo para vocês uma feliz Páscoa, que ainda estamos na festa da Páscoa, e até o dia de Pentecostes, que Deus prepare o nosso coração para a gente festejar realmente a vinda do Espírito Santo sobre todos nós.
Que Deus os abençoe, que Deus os conserve sempre na fé e na esperança de uma vida melhor. Tchau.